Olá, meu povo. Olá, você que tá do lado daí. Tudo bem? Tudo bom? Seguinte, eu acabei de acabar de assistir Tidelands e a gente tem muita coisa pra conversar. Antes de tudo, eu vou fazer um resuminho pra vocês entenderem o que é Tidelands, pra vocês terem um background antes de escutar as coisas que eu tenho pra falar, senão vocês não vão entender nada. E eu, sugiro que todos assistam a série porque já de antemão a série é bem babá. Tidelands conta a história de uma garota que passou 10 anos presa. Ela estava lá na prisão. E daí ela é solta e volta para a cidade do interior dela, a cidade natal, onde várias coisas acontecem. E os Tidelanders são um grupo, até então, de hippies, meio, né? Assim que eles são conhecidos na cidade, mas são bem perigosos. É tipo uma aldeia que existe dentro da cidade. E nesse babado todo, a família, pelo menos a parte masculina, que era o pai antigamente, o pai antes dele morrer, e o irmão da Cal, que é essa garota que volta pra cidade, eles fazem negócios. É meio negócio, né? Meio um tráfico ali com os Tidelanders. E a Cal, nesse bafafá todo, acaba descobrindo que ela é uma Tidelander, daí ela tem que entender todo essa reviravolta dela, tem que entender os bagaços, daí tem um triângulo amoroso, daí tem a mãe dela que não gosta dela, daí tem toda a bagaça inteira. Vamos começar com as atuações. A questão de atuação. Eu sempre gosto de frisar muito a questão de atuação, por quê? Porque eu estudei vários anos teatro, né? Hoje em dia eu tô meio afastado dessa questão de palcos e tudo mais, então eu tenho um olhar mais crítico em questão de atuação e essas bagaças. No começo da série, a atuação da garota que faz a Cal me incomodou bastante, porque ela tem é um negócio com a boca que algumas atrizes, eu nunca vi isso em um ator, eu sempre vejo isso em atrizes. Não sei se é uma característica, às vezes são as pessoas que eu convivo, que eu acabo vendo. Que é um negócio de, sabe, fazer assim, ó. Ela expande a narina e faz um biquinho com a boca, fazendo... É meio engraçado, mas ela tem essa característica que eu não sei se ela colocou pra personagem, mas pra mim, quem faz isso acaba, quando eu assisto, acaba soando meio fake, acaba sendo bem falso a esses momentos. Eu não consigo ver verdade. Mas a atriz faz isso durante a série inteira, então aos poucos eu acabei me acostumando com esse trejeito dela, que eu acredito, espero eu que ela tenha colocado propositalmente, não seja algo inconsciente, que sei lá, quando a gente vê ela em outro personagem, a gente vai ver isso de novo. E que mesmo isso me incomodando, foi uma pequena coisa, assim, e eu acho que em questão de atuação em geral, foi a única coisa que me incomodou. Porque fora isso, todas as atrizes, a Adriele, a atriz que faz a Adriele é muito boa. Inclusive, o marido dela, não sei se vocês sabem, é o Thor. Vocês têm noção? Mas a atriz que faz a Adriele é muito boa, eu achei ela muito boa. Ela é a vilã de toda a bagaça. Eu achei que ela consegue dar um peso muito bom. E a questão dela ser tão delicada, ela ser tão sutil nas movimentações dela, no jeito de andar, no jeito de olhar. Gente, isso é um contraponto muito forte em questão de atuação. Você é muito sutil, você é muito delicado, você não é nada do que a gente espera que um vilão seja. Porque o que a gente espera que um vilão seja é algo mais brutal, algo mais grotesco, algo... Porque é o que remete a coisas ruins. Agora, uma delicadeza, uma suavidade não remete a algo ruim, remete a algo bom. Então esse contraponto que eu acredito que a equipe de atuação, coaching, essas coisas, eles colocaram pra Adriele é muito, muito bom. E é um super ponto positivo pra ela. Temos um ator BR na série, sim, o Marco Pigossi. Pra quem não sabe, ele fez várias novelas na Globo há bastante tempo. Ele vem fazendo novelas na Globo, mas há algum tempo ele estava sumido aqui dos holofotes. Quando lançou o teaser, acho que era teaser ou trailer da série, eu já vi ele, porque ele é um dos protagonistas também ali, junto com a Adriele, com a Cal. Ele é uma das chaves principais da série. Então, eu vi ele e eu fiquei muito orgulhoso, de uma certa forma, porque ele tá levando o nome do Brasil lá pra fora e ele tem uma atuação muito boa. E outra coisa, eu não sou mestre em sotaques, eu não entendo perfeitamente inglês. O meu inglês é bem... assim, eu sei pedir um pão, I need bread. Porém,
ouvindo a série, porque eu assisti ela em inglês legendado, ouvindo tudo, todo mundo falando, o sotaque dele tá muito parecido com o sotaque das outras pessoas. Não tem distinção. E é algo que eu acho que é bem difícil para alguém que não tem a língua nativa, né? Que o berço dele é o português, não é o inglês. Então, eu achei, assim, bem babado a questão da atuação dele. É bem diferente do que eu via nele aqui nas novelas e tudo mais. Eu fiquei orgulhoso e achei a atuação dele muito babado. Fora isso, não tem, assim, ninguém que se destacou muito, ou algum outro personagem que seja coadjuvante, que tenha, assim, uma atuação magnífica e tudo mais. São os principais que eu tenho que falar. E as crianças. As crianças foram muito bem. Elas têm um ar misterioso e tudo mais que eu achei bem babado e que eu gostei bastante. A questão do roteiro. Quando eu assisti os teasers, os trailers, eu não sei como que chama essa porra, eu esperava uma série mais obscura, uma série que fosse mais adulta, mesmo o tema sendo sereias e tudo mais, eu esperava uma série mais adulta, que não fosse tanto assim pro público adolescente teen. E foi exatamente o que a série entregou. A série é bem adulta, ela não é, o alvo dela não é o público teen, não tem aqueles romances, o foco não é romance, o foco não é namoradinhas, aquele triângulo amoroso, mesmo que exista um triângulo amoroso, não é o foco. O foco é realmente entender a vida da Cal, entender esse reinado da rainha Adriele, e entender essas bagaças de Tidelanders, sereias, o que acontece com eles, por que eles procuram as sereias. Então eu achei assim, o roteiro ele não é fechado, ele deixa uma abertura gigantesca no último episódio para uma segunda temporada, e eu espero que tenha uma segunda temporada. Inclusive eu não sei se vai ter. Se tiver, deixa aqui nos comentários, porque eu não vi nada confirmando. Mas toda a série, ela é bem construída, a gente consegue entender muito bem o contexto, a gente consegue entender e simpatizar muito bem com a situação. Então eu achei todo o roteiro muito bem construído. Porém, eu acho que para uma primeira temporada, ele teria que ser mais fechadinho no final, deixando claro umas pontas soltas para uma segunda temporada, só que esse final ele deixou mais pontas soltas do que fechou assuntos. Então eu acho que isso é um ponto negativo, porque não ficou com aquele gosto de quero mais pra mim, ficou com aquele gosto de que tá faltando coisa. O final, principalmente o último episódio, eu achei que alguns arcos iriam ser resolvidos, ser explicados, e não. Muita coisa não foi explicada. Então eu acho que isso é um ponto negativo pro final da série, mas toda a série em si, ela é muito bem construída e muito bem desenvolvida. Gente, tem um cachorro latindo aqui na outra rua, perto de casa, então se por acaso o barulho de cachorro latindo e tudo mais incomodar, mil desculpas, é o único momento que eu tenho pra gravar isso hoje e eu preciso gravar essa crítica. Quase todos os arcos de personagens foram bem desenvolvidos. A Cal, ela foi bem desenvolvida, ela voltou para a cidade dela e ela descobriu novas coisas, ela precisou entender essas novas coisas, precisou entender os sentimentos dela sobre tudo isso que estava acontecendo. Ok, foi muito bem desenvolvido. O personagem do Marco Pigossi também foi muito bem desenvolvido. A gente entendia a motivação dele de ainda, mesmo sabendo que a Adriele era muito ruim, mesmo sabendo que os Tidelanders lá, o povo, tava fazendo cagada, ele queria ficar lá porque, na visão dele, ele queria entender o porquê a mãe dele deixou ele, o porquê tudo isso aconteceu e porque sempre acontece isso com os Tidelanders. Até o arco das crianças foi muito bem desenvolvido. E as crianças são muito importantes para todo o desenvolver do arco em geral. O arco também do irmão da Cal, ele foi muito bem desenvolvido, daquele policial, o Toy, eu não lembro o nome dele, mas enfim. A maioria dos arcos de personagem individual foi muito bem desenvolvido, porém eu acho que deixaram uma abertura muito grande e muitas questões não respondidas em questão a Adriele. Ela é a vilã de tudo isso, então eu esperava mais respostas e não houveram essas respostas. Eu sei que a motivação dela é igual à motivação lá da personagem do Marco Pigossi, porém eu não entendo o porquê ela tá realmente fazendo isso. Eu não sei, porque não é pelo povo, não deu, não consegui entender
totalmente a questão da motivação dela, do porquê ela tá fazendo tudo isso. A Cal, ela até fala que a Adriele quer matar todos os homens, quer matar tudo. Recuperando todos os pedaços da trombeta, ela destruiria toda a cidade, todos os homens. E eu acredito que na cabeça dela, pelo que a gente sabe da lenda, da série, elas se tornariam sereias. Eu não tô entendendo muito bem ainda tudo isso. Fora isso, todos os personagens eu acho que tiveram um arco muito bem desenvolvido. Houveram personagens que não tinham necessidade de desenvolver um arco e tudo mais. O Lamar, por exemplo, ele não tinha uma necessidade de saber do passado dele, de saber quem ele era. Ele precisava contar alguns segredos dele ali durante a série e tudo foi desenvolvido. Gente, agora um parêntese. A Adriele viu a visão que a Genoveva lá mostrou pra ela durante a série inteira. Ela viu como ela iria morrer. Ela viu, tinha a visão de como ela iria morrer. Ela sabia a roupa que ela ia vestir. No último episódio, ela veste a mesma roupa. O que seria a primeira coisa que eu iria fazer pra tentar mudar o futuro? Mudar de roupa. Porque se eu tô com uma roupa diferente, quer dizer que aquele futuro que eu vi já não vai acontecer. Assim, foi uma burrice tremenda. A questão dos efeitos especiais. Durante toda a série não foi necessário, assim, muitos efeitos especiais. Todos os efeitos eram mais práticos ou atuações. Por exemplo, quando uma sereia, um Tidelander, coloca a mão no peito de alguém ou tenta enforcar, segura alguém. Então isso é uma atuação mesmo, que depende do Tidelander que está segurando e da pessoa que está recebendo o golpe, alguma coisa assim. Então é só atuação. E tem efeitos práticos, que era a questão da Cal ficar debaixo d'água e conseguir respirar. Então, é tudo, não precisou de efeitos gráficos e tudo mais, onde tinha que ter uma edição. Eu achei que os efeitos que foram propostos foram bem executados, mas também não eram grandes coisas. Então não tinha uma necessidade de, meu Deus do céu, tem que ter um efeito pique Hollywood. Não, foi tudo ok, foi tudo... Agora eu vou me sentir a puta que pariu do cinéfilo. Eu não entendo porra nenhuma de fotografia. Eu não fiz faculdade de cinema, eu não fiz nenhum curso nem nada. Porém, assistindo outros filmes, assistindo outras séries, comparando as coisas, eu achei, assim, a fotografia dessa série, a paleta de cores, tudo tão bonito, mas tão bonito, que me agradava aos olhos. A gente consegue ver, principalmente nas cidades e tudo mais, a riqueza de cores do verde, do azul, cores que remetem à água. Então tem toda essa conexão que eles colocaram. Se você for ver lá no cartel de drogas e tudo mais, a gente vê muito verde água, azul, essas cores todas que remetem à água, que remetem ao assunto principal ali da série. Então eu achei uma jogada muito legal. Me encantou de verdade a fotografia. Não sei se é a fotografia em si que fala, mas a paleta de cores, eu acho que isso envolve fotografia. Agora vamos para um assunto que eu entendo, mas eu entendo. A questão dos figurinos. Eu achei assim, o figurino da Cal, por exemplo, é um figurino mega clichê de protagonista anti-herói, que é aquela pessoa que é deslocada, que assim quer ser diferentona, que, né, a bad boy e tudo mais. Mas também não sai fora do contexto da questão da família dela, da forma que a família dela se veste, da forma que toda a cidade se veste. Tem todo um contexto ali. Mas um figurino que eu quero frisar, que foi a mesma questão da atuação que eu frisei, foi o da Adriele. Se você parar pra prestar atenção, a Adriele nunca veste nada pesado. Ela nunca veste nada agressivo, que tenha uma personalidade forte. Tudo que ela veste é muito sutil, muito suave, muito esvoaçante, que eu acredito que a figurinista ou o figurinista quiseram lembrar até a questão de cauda de sereia, porque todos os vestidos que a Adriele usa tem essa questão esvoaçante na cauda, como se ela estivesse constantemente nadando e tudo mais, sempre tendo movimento e sempre batendo de frente com a personalidade dela, porque tudo que ela veste é muito calmo, é muito sutil, é muito amoroso, é muito da paz, totalmente diferente do que ela realmente
realmente é. Então é um contraponto muito interessante e muito legal eles colocarem a questão da atuação dela ser sutil, a indumentária dela também ser sutil, e de contraponto com o que ela realmente é, uma vilã que é capaz de matar e tudo mais. E isso é muito interessante. E é um estudo, se você parar pra ver a vestimenta, os figurinos dos personagens, é um estudo muito grande que você tem, e a vestimenta não necessariamente mostra a personalidade, mas mostra o que a pessoa quer que você veja dela, não necessariamente o que ela é por dentro. Então a Adriele, ela quer passar que ela é a mãe de todas, que ela é aquela rainha boa, aquela rainha que acolhe todo mundo, mesmo que ela não seja isso realmente. Já a Cal é outros 500. Ela criou uma armadura depois de 10 anos dentro da prisão, sendo rejeitada pela mãe e tudo mais. Ela criou uma armadura que ela precisa passar essa imagem de badass, essa imagem de que ela é a valentona, que ela não vai engolir nada de ninguém. Ela aprendeu a se defender dessa forma, mesmo que ela seja muito emocional por dentro. Então são contrapontos muito interessantes. São dois extremos, dois polos. Uma querendo demonstrar ser algo muito sutil, muito suave, quando ela é a própria tempestade. E outra querendo mostrar ser a tempestade quando ela é a sutileza em pessoa. Então é muito interessante esse contraponto entre as duas. Uma coisa que me incomodou foram alguns erros de continuidade e erros assim que pra mim não passa. Hoje em dia, século XXI, 2019, uma série que tem erros assim tão primários, pra mim não passa, não adianta esses tipos de erros. É extremamente irritante ver que com tanta gente numa produção e pós-produção, ninguém conseguiu ver isso. A mãe da Cal tava ali atendendo alguém, acho que era o xerife, não sei, e daí dava pra ver que ela tava na parte de aplicativos e não numa ligação realmente, ou o celular desligado. O xerife, quando ele tava falando com ela, o celular dele tava apagado. Isso remete a gente que o celular tem aquele sensor que ele apaga quando alguém tá recebendo ligação, quando tá próximo ao seu rosto. Ok, mas tá na parte de aplicativos, gente, é um erro tão primário e que me irrita tanto, porque tem tanta gente nessa produção pra fazer uma série desse porte e ninguém vê isso, nem na pós-produção. Então é algo que é inaceitável pra mim. E os erros de continuidade. Teve um erro que, principalmente no último episódio, que foi, assim, gritante pra mim. A Adriele, ela tá conversando com o personagem lá do Marco Pigossi, e daí quando a câmera tá de frente pra eles, desse lado, ela tá com a mão no rosto. E quando a câmera vai pro outro lado, a mão dela tá esticada e ela tá apertando a mão dela. E daí quando volta rapidamente, a mão dela tá no rosto de novo. E não tem um tempo pra ela abaixar e descer e voltar a mão, entendeu? Não tem um tempo que a gente possa aceitar isso. Então é um erro também de continuidade, que eles deviam ter contratado um continuista decente pra poder não existir esses erros. Pra mim é inaceitável acontecerem erros assim em uma série em pleno 2019, onde a tecnologia é tão grande, onde existem tantas pessoas numa produção pra fazer uma série que é tão boa. Gente, eu já comentei várias coisas técnicas, vários babados. Agora eu preciso dar a minha opinião final sobre a série, sempre pesando os pontos positivos e os pontos negativos. A gente vê na balança o que vale mais, se a série realmente vale a pena ou se não. Mesmo com alguns erros de continuidade, esses erros básicos que me irritam muito, algumas atuações que, assim, me incomodaram, mas que a gente não tem que acostumar com a atuação tem que ser boa. E pra mim, a atriz que faz a Cal, ela deixou um pouco a desejar. A atuação dela, pra mim, é muito... Eu não sei nem explicar, sei lá, parecia meio... Essa questão da boca dela, pra mim, parece muito forçado. Ainda assim, relevando tudo isso, eu acho a série muito boa. Eu acho que é uma série adulta muito boa, falando de mitologia e tudo mais, a questão das sereias. Existe uma mitologia dentro da série. Eu achei, assim, em geral, as atuações muito boas. Eu acho que toda a série, ela entrega o que ela propõe, mas no final ela deixa a desejar, deixando mais perguntas do que respostas. E eu acho que isso é um ponto muito negativo pra série. Eu gosto sim que a série, e é necessário a série deixar perguntas pro final, pra ter um gancho pra uma segunda temporada, e pra que essas perguntas sejam respondidas. E a gente
assim, assista a segunda temporada. Porém, se a gente colocar na balança o tanto de perguntas que foi deixado pela série e o tanto de respostas que ela deu, a balança pende para as perguntas, porque muita coisa não foi respondida, não foi explicada. Então, isso é um ponto muito negativo para a série. Ainda assim, é uma série muito boa e eu recomendo a todos que assistam, porque ela é realmente muito babado. Era isso, a minha crítica de Tidelands. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha e todos os babados. Me segue no meu Instagram, no meu, assim, é só no Instagram mesmo, no Instagram e no Twitter, que é onde a belezinha aqui fala com todo mundo. Seja feliz, continue assistindo os meus vídeos, é isso.